Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num mistério absoluto que chocou a cultura pop da internet. Sabe aqueles casos repletos de reviravoltas e detalhes periciais que parecem coisa de filme? Pois é, o nosso objetivo nesta análise é organizar toda essa informação e entender direitinho o que afinal está acontecendo com a investigação da morte de uma das figuras mais conhecidas da internet brasileira. Imagina a situação. Como é que um caso praticamente encerrado, classificado como suicídio, simplesmente vira de ponta cabeça e se transforma numa potencial investigação de assassinato mais de 2 anos depois? Surreal, né? É exatamente essa mudança brusca na narrativa que prende a nossa atenção e faz a gente querer olhar para cada detalhe com uma lupa. Mas, antes de avançar, a gente precisa contextualizar o tamanho dessa história, lembrando quem estava no centro dela. Paulo César Goulart Siqueira, o PC Siqueira. Aos 37 anos, ele era literalmente um pioneiro da internet no Brasil. Se você acompanhou o YouTube lá no comecinho, com certeza lembra do canal Mais Puxa Vida. Ele também foi apresentador da MTV, além de ser uma voz super ativa e pública sobre saúde mental. A partida repentina dele no final de 2023 parou a internet. E é justamente a proporção da fama dele que faz com que cada nova descoberta desse caso exploda na mídia. Seção 1. A conclusão oficial e inicial. Bom, para entender toda essa complexidade, a gente tem que começar pelo básico. O que as autoridades registraram de fato lá atrás, logo após a tragédia? A base da investigação se apoia nesses pontos aqui. A conclusão oficial, que foi finalizada em 2025 pelo IML e pelo Instituto de Criminalística, foi super categórica: suicídio por enforcamento. O objeto causador, segundo os peritos do estado que foram até o apartamento, teria sido uma cinta de catraca laranja. Sabe, daquelas usadas para amarrar carga pesada. E um detalhe crucial para a linha do tempo oficial é que o ato teria ocorrido na presença da ex-namorada dele. Esse foi o cenário solidamente estabelecido pela polícia na época. Seção 2. O novo laudo particular. E é aqui que a ciência forense abre uma porta que parecia trancada, mudando totalmente o rumo da conversa. Avançando para março de 2026, a família, buscando respostas mais claras, decide encomendar uma análise totalmente independente. E o resultado é uma verdadeira bomba. Um laudo forense particular de 48 páginas, denso e super detalhado. Esse documento bate de frente com as conclusões oficiais do Estado e joga uma luz completamente nova sobre as evidências que estavam no apartamento. E olha só o que dá tanto peso a esse laudo: a autoria. Ele foi assinado pelo Francisco João Aparício La Regina, que é um ex-perito da própria Polícia Científica e professor com 30 anos de experiência. O cara sabe do que está falando. E as conclusões dele são explosivas. Para ele, a morte foi por estrangulamento, ou seja, um homicídio. Ele argumenta que as marcas deixadas no pescoço são tecnicamente incompatíveis com a largura daquela cinta de catraca grossa. Para completar, ele aponta fortes sinais de que a cena do crime foi, nas palavras dele, alterada. Isso ilustra perfeitamente o epicentro do debate pericial de hoje. O conflito central está na evidência física. De um lado, a versão oficial da polícia se agarrando na cinta de catraca larga e laranja. Em oposição total, a nova perícia batendo na tecla de um fio fino de fone de ouvido preto que foi recuperado pela família. A diferença gigantesca nas lesões que cada um desses objetos causaria é a peça-chave dessa nova teoria. Seção 3. O depoimento das testemunhas. Agora é hora de olhar para o fator humano. Quem estava lá naquela noite fatídica? Bora dar uma olhada na cronologia dos eventos, baseada no que foi contado para a Polícia Civil. Os registros mostram que, 2 dias antes de tudo, o casal tinha terminado. Na noite de 27 de dezembro, a ex-namorada Maria Luísa Lopes Watanabe relatou que o PC estava emocionalmente muito abalado e chegou a ameaçar tirar a própria vida. Segundo o testemunho dela, instantes depois, ela tentou impedi-lo, falhou e saiu do apartamento correndo e gritando por socorro. A linha do tempo segue com uma vizinha que, ouvindo os gritos, entra no apartamento, encontra ele pendurado pela tal cinta laranja, chama a PM e usa uma faca para cortar a cinta, tentando prestar socorro. A princípio, parece uma sequência bem linear, certo? Só que o Ministério Público notou uns problemas nessa narrativa. Algumas discrepâncias, especialmente sobre o horário exato em que os pedidos de ajuda aconteceram, fizeram as autoridades agirem. Tanto que, em 30 de janeiro de 2026, rolou uma acareação, que é um confronto direto de versões, por vídeo, entre a ex-namorada e a vizinha. E tem outro detalhe. A Maria Luísa não participou da reconstituição oficial da cena do crime no dia 20 de janeiro, alegando motivos pessoais. Essas inconsistências mantiveram uma grande interrogação em cima do caso.
Mas a gente precisa ser justo e olhar para todos os lados com neutralidade, mostrando a posição da defesa no meio disso tudo. A advogada Clarissa Azevedo soltou uma nota super contundente, afirmando que não existe qualquer evidência técnica ou prova que ligue a cliente dela a um crime. O argumento da defesa é bem direto. Eles confiam nos órgãos do Estado. Eles ressaltam que os laudos oficiais do IML e da Polícia Científica que atestaram o suicídio são os que realmente possuem o grau de imparcialidade necessário, em contraste com o laudo encomendado e pago por uma das partes. Seção 4. Os próximos passos legais. Afinal, com tudo isso na mesa, o que as autoridades estão fazendo neste exato momento? Como a Justiça não deixou o inquérito ser arquivado, a Polícia Civil precisou ampliar as investigações. Hoje, eles estão trabalhando ativamente em 3 frentes. A primeira é o suicídio, mantendo a tese original. A segunda explora a possibilidade de instigação ao suicídio. E a terceira, e de longe a mais grave, gerada diretamente pelas descobertas do laudo da família, é a investigação de um homicídio com simulação de suicídio. Ou seja, hoje nenhuma porta está fechada. Só que aí a gente esbarra num obstáculo monumental para a ciência forense do Estado. Como já se passaram mais de 2 anos, exumar o corpo virou uma impossibilidade técnica. A nova análise que foi ordenada pelo Ministério Público depende quase que inteiramente de reexaminar aquelas fotos antigas tiradas lá no dia pelos primeiros peritos, cruzando isso com análises do fio de fone de ouvido preto que foi recuperado. É procurar agulha no palhão. O que leva a gente a pensar nos próprios limites da investigação criminal hoje em dia. Fica aquela pergunta pesada no ar. Será que a ciência forense consegue mesmo resolver um mistério tão complexo de mais de 2 anos sem poder fazer uma exumação, dependendo praticamente de fotos antigas e da espessura de um cabo de fone de ouvido? É um desafio formidável e um desfecho que, sem sombra de dúvidas, vai continuar gerando muita expectativa. Esse é o atual cenário do mistério de PC Siqueira.